Então, bom dia, já demos, né? Já lanchamos também, vamos caminhando com o nosso estudo nessa manhã e vamos seguir na mesma perspectiva da primeira parte, aliás, da segunda parte, porque a primeira foi a harmonização, na perspectiva que vem desde a primeira parte, mais emoção e menos informação, para ver se a gente aprende mais com as emoções e fixa, porque a gente já sabe que muita informação não necessariamente gerencia bem as nossas emoções e o nosso espiritual. Acho que eu acabei colocando muito material nos slides, mas a gente avança e vai fazendo aquilo que for possível dentro do tempo, tendo esse foco de prestar atenção na emoção que nos chega, mas também pensar como é que nós podemos colocar em pauta esse tema tão importante e infinito, que é o tema da nossa transformação moral. Eu diria para os amigos que hoje esse é o tema da doutrina espírita pelo qual eu mais me interesso. Me interesso como uma leitora da obra kardeciana e me interesso como espírita, porque o conceito de reencarnação, extremamente importante, central, articulador da doutrina dos espíritos, se ele estiver desconectado da noção de transformação moral, ele é mais um conceito que vem, inclusive, por outras escolas filosóficas e será brevemente atestado pela ciência oficial. É questão, talvez, de algumas décadas, talvez no final deste século nós tenhamos aí evidências muito significativas. Se a humanidade chegou a elaborar o famoso chat GPT, né, a inteligência artificial que está aí reproduzindo a partir de toda uma programação aquilo que é possível ser construído em termos de textualidade, de linguagem, penso que estamos muito próximos de conseguir evidências com base na ciência que a academia valoriza sobre reencarnação. A mesma coisa eu diria sobre o conceito de mediunidade. É um conceito que em breve será atestado. Dizendo isso, eu vou ficando cada vez mais entusiasmada com a observação que Kardec trouxe na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre o ensino moral de Jesus. Quando ele olha para o Novo Testamento, especificamente, e os 4 livros, os 4 evangelhos que lá estão especificamente, ele diz que de tudo que está lá, o que interessa é o ensino moral do Cristo. Então é esse ensino que subjaz, subsidia esse diálogo das questões 919 e 919A do Livro dos Espíritos, que vai nos ensejar de fato fazer com a doutrina dos espíritos o que nós não conseguimos em outras escolas religiosas e filosóficas, que é essa modificação da nossa personalidade no sentido de lapidação, não é modificação para transformar radicalmente, porque em germe nós já temos todas essas habilidades, todas essas capacidades. O professor Severino falou lindamente sobre o fato de nós nos escolhermos estar com Jesus e ele nos capacitar para tal. Então, quando nós falamos de transformação moral à luz da doutrina dos espíritos, nós estamos falando com Kardec sobre um procedimento que é consciente, deliberado de nossa parte, e é um processo longo que nos acompanhará por muito tempo no nosso processo evolutivo. E aí nós vamos fazer essa transformação moral a partir de um modelo, porque o convite de Jesus está para nós há 2000 anos. E eu partilho da impressão do professor Celestino de estar pelo menos 2000 anos atrasada, como se tivesse perdido o bonde da história, o timing, né, como dizem os jovens, e agora querer recuperar esse tempo. E como seguir Jesus, né? Parece que nós ainda clamamos no nosso nível evolutivo por um modelo que nos seja uma espécie de gabarito ou uma espécie de passo a passo. Né? Se o jovem estivesse aqui, eu diria uma espécie de detonado. Detonado é um passo a passo para jogos na internet, enfim. Nós precisamos de uma espécie de gabarito, de modelo muito próximo de nós. E poderíamos escolher vários gabaritos. A história da humanidade ela é pródiga em nos trazer essas almas sensíveis
que seguiram esse convite de Jesus, não necessariamente mais rápido do que nós, porque não é essa questão de ser rápido, é a questão de emocionalmente vincular-se a Jesus e não mais desvincular-se dele. É aí que está essa noção de transformação moral, vincular-se a Jesus e não mais se desvincular dele. Então, para esse momento que estamos, escolhemos essa personagem do Evangelho pelo fascínio que ela exerce, por tudo aquilo que o professor nos colocou antes, né, o lugar em que Jesus esteve, o encontrou. Há relatos diferentes sobre o encontro de Jesus com Pedro, mas esses relatos convergem para apontar que, uma vez Pedro tendo se encontrado com Jesus, ele o segue. Ele vai abrir mão de sua vida. E no intervalo aqui conversávamos, eu e o professor Celestino, os dados arqueológicos, históricos, teológicos, apontam para um Pedro que tinha, no mínimo, uma vida que aqui no Nordeste nós chamaríamos de arremediado. Era alguém que estava relativamente bem do ponto de vista da vida, do ponto de vista da inserção social, financeiramente. O professor Severino sempre lembra a informação de que a sogra morava com Pedro, e não Pedro com a sogra. Isso já é um indício de que financeiramente ele estava bem naquele momento. E ele vai abrir mão de um conforto que ele tinha. Vejamos que a sua casa era um local de acolhida e pouso de Jesus, para seguir a Jesus. E na sequência do estudo que nós vamos fazendo, nós vamos nos apoiar na literatura espírita, que, para nossa surpresa, é uma literatura relativamente pouco conhecida. Nós partimos dos contos de Amélia Rodrigues, psicografados por Divaldo Franco, desde mais ou menos 1950. E, recentemente, eu me surpreendi que uma página de Amélia Rodrigues, psicografada em novembro de 2022, publicada recentemente na revista Reformador. Então, uma parceria de longo curso, e esse espírito que se apresenta a Divaldo Franco como Amélia Rodrigues e cuja última existência nós podemos biografar. Isso é muito importante do ponto de vista de uma pesquisa sobre literatura espírita, não é o nosso foco nessa manhã, mas é um espírito que nós podemos biografar, e em sua última existência já era um espírito dedicado à literatura e dedicado ao trabalho com Jesus. E vai nessa parceria com Divaldo Franco, que eu tenho chamado de parceria lírica, trazer um olhar espírita e, com base no que esse espírito afirma serem fontes espirituais, para que nós possamos compreender melhor a mensagem de Jesus. Então, esse é um momento em que nós olhamos para o Espiritismo, mais especificamente para a literatura espírita produzida em português, e que nos coloca diante de um conhecimento que a humanidade ainda não tem. Então, nós estamos, de fato, diante de um tesouro inimaginável e inestimável, que é a literatura espírita mediúnica, por médiuns seguros, né? Médiuns que a vida atestou a sua segurança, a sua vinculação, Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira, para citar aqui somente 4. E esses espíritos nos trazem uma riqueza a partir de fontes espirituais que nós não temos acesso direto. E a mediunidade nos permite esse contato. Então, aí deixei 2 citações de Amélia Rodrigues, ambas retiradas da apresentação do livro Primícias do Reino, e eu quero apenas destacar quando ela diz: obras consultadas de nosso plano de atividade, comentários recebidos em fontes históricas do lado de cá. Então, imaginemos essas fontes no mundo espiritual. Se, quando nós lemos os textos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós nos emocionamos profundamente, estamos diante de textos que, mesmo apontando indícios de uma outra cultura, nos falando, às vezes, de aspectos de uma geografia ou de uma biologia que nós desconhecemos. O professor falando ali sobre a figueira, né? O fruto vem antes das folhas. Então, como isso
por vezes é tão diferente do que nós conhecemos e nos emociona em profundidade. Imaginemos essas obras do mundo espiritual. Não sei se vocês, grande parte que está aqui, talvez não, mas eu vou dar um exemplo que, quando eu falo para um público mais jovem, sempre repercute bem. Eu fui da geração já adulta que leu toda a série Harry Potter. Eu não assisti todos os filmes, assisti só o terceiro, depois aquilo me cansou o estilo do filme. Mas, ao ler os 6 volumes da coleção, os livros na série Harry Potter, eles têm vida, de modo que, quando se abrem os livros, os personagens saem de dentro. E eu achava aquilo maravilhoso, e eu lia Harry Potter com Amélia Rodrigues na mente, assim, imaginando como eram os livros no mundo espiritual. Eles devem ter vida nesse sentido, né? Hoje a gente clica aqui no aplicativo, tem um link e nos manda para uma página do YouTube, ou a gente clica e tem um outro texto, que já são livros, digamos assim, mais vivos, né? Diferentes do livro de papel tão importante que nós conhecemos, mas são livros que nos trazem já essa ideia de movimento. Eles só ainda não trazem odor, né? Mas trazem imagens em movimento. Então, no mundo espiritual, essas fontes devem ter recursos inimagináveis para nós, que vão nos falar sobre Jesus, sobre a sua vida. Aqui, uma breve apresentação dos livros, para quem não os conheça, são esses que aí estão. São os livros de contos, né, que podem ser lidos de capa a capa, podem ser lidos por textos que nos interessam, apenas textos de personagens, né? Eu li durante muito tempo na sequência e depois eu li só os que me interessavam sobre Pedro. É uma leitura possível dessas obras. Amélia Rodrigues é um espírito muito versátil, tanto que escreve também para crianças, né? O livro Semeador, para quem é da evangelização, sabe que é um clássico. Esse espírito comparece também em outras obras coletivas psicografadas por Divaldo Franco. Vou só voltar aqui uma informação, né? O famoso poema da gratidão, né, é um poema de Amélia Rodrigues, curiosamente psicografado na Argentina, né? Eu sempre fico imaginando qual era a atmosfera espiritual da Argentina para Divaldo sintonizar com um poema daquela beleza em termos de construção estética, mas, ao mesmo tempo, um poema de uma profundidade temática poucas vezes alcançados por nós. A obra de Amélia Rodrigues é tão especial, eu diria, tão profunda e ainda tão pouco apreciada no movimento espírita. Eu diria que estamos começando uma fase, se vocês observarem, o material é todo desse século, né, em que nós estamos, da década passada, em que estudiosos espíritas estão voltando o olhar para essa literatura produzida por esse espírito. Então, vejam que são livros de 2007, 2017, 2020, buscando uma análise da obra de Amélia Rodrigues. O que é que esse espírito tem a nos dizer? E eu, particularmente, me dediquei durante um bom tempo a olhar para esse livro a partir dessa questão de número 20 de O Livro dos Espíritos, que é uma das questões, para mim, as mais sensacionais. Na minha interpretação, Allan Kardec abriu, nessa questão de número 20, um diálogo franco com aquilo que nós conhecemos como pesquisa acadêmica. Vejamos que a pergunta é: pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? E é uma questão pouquíssimo citada, de modo geral, em grupos de estudo, em palestras espíritas. Vejamos que o codificador está perguntando se fora da ciência é possível achar fontes de saber de ordem elevada. Muito provavelmente, hoje, um pesquisador pós-moderno, ele diria: Allan Kardec começa e avança num diálogo sobre saberes. Outros pesquisadores diriam: Allan Kardec tem um olhar desconstrutivo ou decolonial sobre a ciência, porque ele vai dizer para além da ciência, ou seja, ele não está negando a ciência, mas está
inquirindo se outras fontes podem se juntar a essa grande fonte de instrução. E a resposta dos espíritos é sim, se Deus julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue apreender. E aí nós temos um comentário de Kardec, é através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento do passado e de seu destino futuro. Aliás, não é um comentário de Kardec, é da própria resposta, são 2 parágrafos. Então vejamos que o codificador vai inquirir sobre outras fontes e os espíritos que o assessoravam chancelam o seu raciocínio. Isso nos permite tanto validar essa mediunidade exercida dentro dos parâmetros que a doutrina dos espíritos nos traz, como olhar para outras fontes que nos permitam dialogar com o conhecimento espírita. Aqui, muito rapidamente, as fontes acadêmicas em que eu me baseei para ler a obra de Amélia Rodrigues. Porém, para amanhã de hoje, nos interessa pensar esse modelo, esse gabarito que Pedro se apresenta para todos nós e, a partir dele, nós podermos aí intuir um plano muito pessoal para cada um de nós nesse tema que é central na doutrina espírita, que é transformação moral. Um tema, por vezes, abstrato. A própria expressão transformação moral, ela parece, nos dias de hoje, estar um pouco fora do nosso contexto, né? Mas ela vem sendo retraduzida, parafraseada em diferentes momentos. Eu gosto sempre de lembrar que, para o momento em que o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito, porque essa expressão vem de lá, capítulo 17, item 4, os bons espíritas, nós teremos um slide mais adiante em que aparece a citação de Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as más inclinações. Então, há uma definição muito clara de espíritas, tanto é que essa citação está no item Os Bons Espíritas. Kardec coloca esse item não de forma aleatória, mas de forma muito pensada, no capítulo 17, depois do item O Homem de Bem, que é o item 3, e na sequência vai nos falar dos espíritas imperfeitos, dos espíritas que assimilam apenas a parte fenomenológica da doutrina espírita, que é a mediunidade, para, por fim, ele chegar nessa definição de espírita, que é aquele que faz a sua transformação moral. Então, para a segunda metade do século XIX, essa expressão ela é muito adequada. Mas ela vem sendo, como eu disse, traduzida, parafraseada, com outras expressões que são mais contemporâneas e talvez nos facilitem entender o que nós, que nos assumimos como espíritas, que estamos nesta manhã aqui, fazer em nossas vidas. Quando nós olhamos para a obra de Chico Xavier, particularmente a obra do Espírito Emmanuel por Chico Xavier, há uma expressão que se repete, que é reforma íntima. É uma tradução de transformação moral. E muito adequada, gosto sempre de lembrar isso, porque Chico Xavier psicografou a obra de Emmanuel num período em que o Brasil fazia uma grande transição enquanto nação, de um país rural para um país urbano, com a construção das suas primeiras grandes metrópoles, notadamente São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, vem na sequência, e depois só Porto Alegre, Fortaleza, e muito recentemente as demais cidades com 1 milhão de habitantes. Então, o Brasil era um país rural, um país de uma industrialização bastante limitada, e para aquele momento nós não tínhamos um fenômeno que vivemos hoje, que é o da globalização ou dos movimentos comerciais transnação. E nós não tínhamos uma indústria programada para a obsolescência. Exemplo disso são os celulares, né, que são programados para durarem aí 2, 3 anos, porque já vem um outro mais avançado, mais avançado, mais avançado. Então, a época de Chico Xavier, conhecia-se o que para nós hoje, em alguns setores é difícil,
que é consertar, reformar, ajustar. Então, existia a reforma de roupa, reforma de móveis, tudo passava naquele momento, no Brasil, com dificuldade financeira de sustentar uma população já muito grande, por conserto. Então, Emmanuel usa uma experiência da nação para falar da experiência que cada um de nós precisa fazer, reforma íntima. E essa expressão ela é correlativa à transformação moral. Está na obra do Espírito Emmanuel, notadamente na obra em que ele analisa o Evangelho, a chamada série Fonte Viva. Dando muitos saltos em termos de história, de produção literária espírita, nós vamos observar na obra do Espírito Joana de Ângeles o impacto do livro que se chama Autodescobrimento, que é um livro relativamente recente, da década de 90. Todavia, o conceito de autodescobrimento está na obra de Joana como um todo. Se nós pegarmos o primeiro livro, que é Messe de Amor, um livro de 64, nós vamos observar que os 3 primeiros capítulos são capítulos sobre autodescobrimento. É um capítulo sobre a doutrina espírita, o segundo é sobre Jesus e o terceiro é sobre perdão. Então, naqueles 3 capítulos, para mim, Joana de Ângeles já dá o tom do que seria a obra dela ainda em elaboração, uma obra pródiga que tem um oceano de instruções sobre autodescobrimento. E Joana vai alternar, sobretudo nos últimos anos, as expressões autodescobrimento e autoiluminação, como sinônimos de transformação moral. Se nós sairmos do âmbito da literatura espírita, nós vamos encontrar, por exemplo, livros que são best-seller, livros de autoajuda, reengenharia emocional ou reengenharia de vida. Antigamente, quando havia livraria em aeroporto, as grandes livrarias, era muito comum os livros de autoajuda trazerem na capa, era um lugar onde eu via muito essa expressão, reengenharia de vida ou gerenciamento de emoções. Tudo isso é sinônimo do que Allan Kardec apresentou para nós, os espíritas, como a nossa grande tarefa, transformação moral. Nós podemos compreender todo o edifício teórico da doutrina espírita, mas se nós não fizermos esse exercício da transformação moral, nós estaremos deixando de aproveitar todo esse instrumental da doutrina para nos auxiliar nesse campo. Então, voltando aqui às etapas da transformação moral de Pedro, eu venho pensando nisso há bastante tempo e eu fiquei mais ou menos essa semana tentando fazer um link. Enquanto eu assisti agora de manhã, eu fiz o link entre essas etapas e um possível percurso para cada um de nós nesse exercício de transformação moral. Pedro encontra-se com Jesus. Esse encontro permite muitos momentos de interlocução, de convivência. Nós chegamos ao momento que é supostamente o mais conhecido, que seria o da negação, mas o que vem depois da negação é o extraordinário da vida de Pedro, que é o soerguimento, ou, usando a categoria espírita, é a sua transformação moral. E ficamos assim, naquele soerguimento que Pedro faz, nos anos, digamos, imediatos à crucificação de Jesus, à casa do caminho. Nem me debrucei nesse soerguimento ainda sobre as cartas de Pedro e como ali ele dá testemunho de alguém que transformou a própria vida. Ou, por exemplo, a sua mediunidade gloriosa que aparece em Atos dos Apóstolos, que para mim são 2 grandes testemunhos, Atos e as cartas, dessa profunda transformação moral de Pedro. E para chegar até esse soerguimento, então, fomos seguindo aí as pistas de Amélia Rodrigues. Nem vou falar sobre a imagem, né, porque o professor Celestino deu uma aula antes com imagens, né, em movimento, a gente fica com a emoção da parte anterior, mas só para lembrar que nós temos 3 narrativas diferentes, que se forem lidas separadamente, né, cada narrador como uma caixinha diferente, nós concluiremos inicialmente que estamos diante de um disparate, né? Ou então a pergunta que seria ingênua, né? Qual dos 3 tem razão na narrativa sobre o encontro de Jesus com Pedro?
ou colocando o encontro de Pedro com Jesus. Nós vamos precisar entender essas três narrativas aí, porque a de Marcos e a de Mateus coincidem como partes de uma grande narrativa. Narradores, observadores, testemunhas de segunda mão, como nós poderíamos chamar, mas com todo respeito, que é Pedro, aliás, que é Lucas, que faz uma investigação com testemunhas oculares de quem esteve com Jesus. Ele é um bom ouvinte e ouve narrativas, testemunhos e transcreve essas narrativas. Então, nós temos três pontos de vista diferentes sobre esse encontro. No ponto de vista de Mateus e Marcos, é como se tudo fosse muito simples, Jesus passasse na praia e chamasse a Pedro e aos que ali estavam, André, Tiago e João, para segui-lo. Nós vamos ter que tornar essa narrativa um pouco mais complicada, trazendo os elementos da doutrina espírita, entendendo que o governador da terra não viria numa missão como a que veio sem uma equipe. Essa equipe estava previamente organizada ali e para ser despertada. E vamos entender também que esses espíritos, e nós vamos hoje ficar só com Pedro, eram espíritos que tinham um dado nível evolutivo, mas estavam também vivendo os limites do que é uma existência na Terra. Esse processo de assumir um corpo é um processo que traz alguns limites para a nossa potencialidade como espírito, né? Na narrativa de João, que eu acho talvez a mais bonita, porque é como se Jesus fizesse um profundo scanner de Pedro e dá aquela sensação de se nós nos colocássemos à frente de Jesus agora, ele faria esse escaneamento, esse PET scan em nós e buscaria nossa principal virtude, porque buscou a principal virtude de Pedro ao nomeá-lo Cefas, ou seja, alguém que resistirá àquilo que virá, alguém que pode ser a base, né, que pode estruturar. Então, há uma leitura aí desse escaneamento da emoção, das qualidades, das habilidades de João. E Lucas, que vai trazer essa narrativa muito singular, de depois de Jesus ter saído de sua primeira pregação na sinagoga, ter adentrado a casa de Pedro. E aí nós podemos perguntar como é que alguém que não se conhece vai entrando na casa do outro. Podemos até dizer, não, é uma questão cultural, né? Um lugar talvez pequeno, as casas ficavam abertas, mas tem que ter um mínimo de intimidade para se entrar na casa de uma outra pessoa, em qualquer cultura. Então, há mais detalhes do que esses textos, assim, secamente lidos, podem nos trazer. O que nos interessa é que Pedro se dispõe a esse encontro. E Amélia Rodrigues narra esse encontro de uma forma completamente diferente das três versões. É uma quarta versão, que eu vou só sumarizar aqui, em que ela apresenta um Pedro socialmente decepcionado com o momento que ele vivia. Lembremos que ainda há pouco nós mencionamos o fato de a sua condição financeira ser, provavelmente, pelos indícios históricos, arqueológicos que temos, a de alguém que tinha uma boa condição financeira. Lembrem aquela imagem da cozinha da casa de Pedro, que foi apresentada na segunda parte. Então, não era uma casa tão pequena como às vezes a gente é levado a imaginar, projetando uma ideia, né, de que todos aqueles que seguiram por Jesus eram todos muito humildes. Às vezes a gente faz até uma projeção, eram muito esfarrapados, como se essa fosse a única condição para seguir a Jesus. Entre os seguidores e aqueles a quem Jesus conviveu, nós vamos encontrar desde a viúva, que doou 2 moedas insignificantes, a Zaqueu, que tinha uma fortuna enorme. Então, Jesus sempre conviveu com os diferentes, com a diferença, sabendo harmonizar, né? Lembremos de quem estamos falando, que é de Jesus. E Amélia vai apresentar esse Pedro, socialmente muito decepcionado com a situação de opressão, psicologicamente até revoltado. Ela cria um Pedro aí revoltado, mas ela vai criar uma cena que coincide com aqueles 3 relatos, que é um momento em que Pedro decide ir ouvir Jesus. Eu acho essa informação de Amélia Rodrigues importante porque ela se coaduna com as demais interpretações
que apontam para esse movimento que é sempre pessoal, voluntário, de seguir a Jesus. Só para a gente comparar, é o movimento de Mateus, aliás, de Zaqueu, de seguir a Jesus deliberadamente, de ir ao seu encontro. Não que Mateus não tenha feito isso, mas Zaqueu faz de uma forma, eu diria, mais nítida para nós. E Amélia Rodrigues narra esse encontro de uma forma muito bonita no primeiro capítulo do livro Trigo de Deus. E nos demais livros, nós fomos buscando pontos importantes desse processo de Pedro que envolve o encontro, a interlocução, a convivência, a negação e o soerguimento. E aí, só para destacar o que está em vermelho, esse espírito vai apresentar Pedro como um representante natural das inquietações gerais. Lembremos as perguntas, né? Todas as perguntas de Pedro. Senhor, nós que tudo deixamos e te seguimos, né? Faz sentido se ele era alguém que tinha uma certa condição financeira. Senhor, e nós que tudo deixamos e te seguimos, quantas vezes perdoar? É uma outra pergunta de Pedro, entre as várias que aparecem. Então, ele é apresentado como essa personagem que tinha uma inquietação natural, e nós percebemos isso quando voltamos para a leitura de Mateus, Marcos, Lucas e João, e ele, nesse sentido, nos representa muito. Às vezes, não sei vocês, mas eu tenho vontade de fazer umas questões a Jesus, aquelas que eu faria só a ele, sem outras testemunhas. Mas, Senhor, né, tem umas situações assim que a gente entende também, por exemplo, aquela sentença conhecida de Teresa d'Ávila, né, atravessando o inverno rigoroso na Espanha, tendo que atravessar rios, não tinha quem ajudasse, ela consegue atravessar um lugar muito inóspito, mas muito difícil mesmo, e ela profere a sentença: Senhor, agora eu sei porque tens tão poucos amigos. E ela está falando de resistência, de manter-se fiel a um propósito existencial vinculado a Jesus. E Pedro nos representa nesse sentido com algumas questões que nós teríamos a apresentar a Jesus. Amélia também nos diz que ele é, até esse momento anterior ao seu erguimento, até o momento da negação, um discípulo receoso, né? Porque ele estava ali ainda nesse movimento de se superar. E na convivência com Jesus, nós vamos encontrar diferentes exemplos da dedicação de Pedro. Essa é uma parte que eu gosto muito de reler, da dedicação na convivência. O ápice é o lava-pés, quando Jesus chega para lavar os pés dos discípulos e Pedro não permite. Na minha leitura, ele tanto não permite, porque ele vinha de uma experiência em que provavelmente ele tinha servos que lavassem os seus pés, como era próprio daquela cultura, como é próprio, por exemplo, da nossa cultura ainda hoje. Nós vamos a um salão de beleza para que alguém faça as nossas unhas. Veja que a gente troca de situação, mas mantém uma certa hierarquia social, praticamente tal como era. Não só por isso, mas porque nessa convivência Pedro demonstra muita humildade e muita disciplina. Isso ocorre no lava-pés, isso ocorre na transfiguração do Tabor, em que ele sai deslumbrado e ele sintetiza o seu deslumbre dizendo: Senhor, é bom que façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Veja que ele tem o desejo de cuidar ali de Jesus, de protegê-lo. Ele não pensa em se incluir na cabana, até onde a gente compreende o texto, mas que Jesus esteja preservado, que aquele momento tão extraordinário, mediunicamente tão fantástico, seja preservado. Então, a convivência de Pedro com Jesus tem detalhes de uma vinculação que vai se construindo com muita profundidade. Não à toa, Jesus se faz seguir em algumas situações específicas, em algumas curas. Por exemplo, na preparação daquilo que Amélia Rodrigues chama o jantar de despedida, aquela ceia antes da crucificação, Jesus se faz seguir de Pedro, Tiago e João. Então, esse trio ali é fundamental na convivência com Jesus, na intimidade.
E desse trio aí nós vamos achando registros mais sobre Pedro, registros mais sistemáticos, mais organizados sobre ele do que sobre os demais, né? E aí nós chegamos a esse momento que é talvez tão mal compreendido, e o nosso objetivo é lançar luzes espíritas sobre a negação, e mais especificamente hoje, entender a negação como um processo de autodescobrimento. Porque se vinha ali de uma acolhida com Jesus, de uma interlocução franca, as perguntas sempre foram respondidas, mesmo que com outras questões, né? Não é para perdoar apenas 7 vezes 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus não deixava Pedro sem respostas. A convivência era de intimidade, de proximidade, de muita cumplicidade ali. Pedro desejava mesmo, com os seus altos e baixos ali, servir a Jesus da melhor forma. E ele tinha altos e baixos, né? Nos lembramos que num dado momento Jesus pergunta para o grupo: o que dizem sobre o Filho do Homem? Respostas desencontradas, e Pedro, sintonizado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, dá uma resposta extraordinária, validada por Jesus. Na sequência, quando o mestre aponta tudo o que estava previsto e que terminaria de forma trágica, e eles não eram bobos, entenderam do que Jesus estava falando e de si, como aquele que viveria a experiência trágica, Pedro o chama de parte, né, com outra sintonia espiritual, e diz: não, Senhor, isso não ocorrerá contigo. E Jesus vai dizer: afasta-te de mim, ou seja, repreende aquele momento em que a sintonia ali vai para um outro polo. Então, mesmo com esses altos e baixos, era extremamente próximo de Jesus, mas protagonizou o evento da negação. E como espíritas, nós precisamos entender essa experiência, porque ela não é meramente discursiva, no sentido de dizer: não, eu não conheço esse homem. Essa é uma experiência que é psicológica, é emocional, e é uma experiência de autoconfronto, porque o que estava predito ocorre, o galo canta 3 vezes, e imaginemos a culpa de Pedro na sequência, porque ele havia negado o seu grande mestre, aquele por quem ele tudo deixou e seguiu. E entender a negação é parte de um processo de autocompreensão nossa, nos perguntando quantas vezes nós negamos a Jesus. E poderemos até contextualizar dizendo: olha, Pedro foi mais corajoso do que os demais, porque até onde nos dizem os relatos hoje, os demais não seguiram a prisão ali tão de perto, a não ser Pedro e João. João acompanha, inclusive, pelos relatos, de dentro, mas Pedro fica fora, no pátio da casa do sumo sacerdote. E Emmanuel tem um texto extraordinário sobre esse momento. Pedro no pátio da casa do sumo sacerdote, Emmanuel o analisa como alguém que ficou fora e sintonizou com os soldados, que estavam ali jogando a sorte, fazendo a noite passar, esperando as ordens para o que viria no dia seguinte. É uma grande lição para nós, isso não é apenas uma sinalização histórica, né? Pedro ficou fora da casa do sumo sacerdote. A grande pergunta que Emmanuel nos traz, por Chico Xavier, é: o que significa ter ficado fora da casa? E essa é uma pergunta para nós. O que significa, por exemplo, ter vindo a esse seminário, não ter vindo a esse seminário? O que significa tomar decisão X em nossa vida e não tomar a decisão X? Então, é esse nível simbólico que envolve o psicológico e o espiritual, que a partir da literatura espírita nós vamos trazendo para entender esse evento, que é um evento provavelmente mobilizado pelo medo. Eu, particularmente, levei muitos anos para entender que Pedro sentiu muito medo. O medo, talvez, de perder a família, o medo de fisicamente ser açoitado, como Jesus foi, outros medos que nós podemos enumerar, e aqueles, inclusive, que nós não somos capazes de perceber,
porque essa não é exatamente a nossa história, essa é uma história que nos inspira. E como nós reagimos quando estamos com medo, né? Algumas pessoas ficam com muita sede, outras sentem diarreia, outras começam a falar, né? Falar. Tem gente que não fala, fica travado. Então, qual é a nossa reação quando nós sentimos medo? À luz da obra de Joana de Ângeles, nós começamos a nos perguntar isso. Mas a negação, que é esse evento tão marcante, né? Os 4 evangelistas narram a negação, é um evento que vai ser ressignificado. E isso é que é o importante, à luz da doutrina espírita, e é o que me parece mais importante, pelo menos para mim, nos dias de hoje, é ressignificar o evento da negação. O próprio Jesus faz isso com Pedro e o estimula para que faça, porque nós vamos encontrar no Evangelho de João aquela narrativa de que Pedro vê Jesus na praia. Eles travam um diálogo. Jesus está ali e partilha com Pedro do seu peixe, ou seja, Jesus muito próximo, um evento que nós podemos descrever, à luz da doutrina dos Espíritos, como um evento de materialização. Mas Jesus nem precisa se materializar aqui para nós, para que nós comecemos a ressignificar as nossas vidas e criemos a coragem do soerguimento. Porque esse encontro com o Mestre pode ser um encontro simbólico, psicológico, um encontro espiritual. Esse encontro do qual o professor Celestino nos falou anteriormente. E é um encontro que vai mobilizar o outro lado da negação, do medo, que é o lado da coragem. Porque o avesso do medo é coragem. E nós podemos nos perguntar de quais sensações nós somos tomados no momento de coragem. Então, um momento de coragem para defender uma criança, um filho do perigo, um momento de coragem para defender alguém que está sendo injustamente acusado, ou alvo, né, da indignação, da fofoca. Enfim, coragem para fazer uma viagem, para fazer uma atividade, para mudar de emprego, para começar emprego, enfim, para casar, para descasar. Seja, coragem em todos os momentos da vida é o foco, me parece, desse processo de soerguimento com ressignificação da negação, que é a grande trajetória de Pedro, né? Ele vai passar a ser, na leitura de Amélia Rodrigues, esse discípulo renovado em Jesus. E Atos dos Apóstolos nos dão conta desse soerguimento de Pedro. O que me impressionava e me motivou a lê-lo é como é que alguém que tinha negado passa a ser a grande autoridade do grupo, porque é uma mudança aí de polaridade. Mesmo contestado, e deve ter ocorrido contestação, essa contestação ela não chega ou ela não é explicitamente marcada, por exemplo, em Atos dos Apóstolos. Assim como não é marcada no livro Paulo e Estevão, em cuja primeira parte Pedro é uma personagem importante. Emmanuel vai sempre descrevê-lo com bons olhos. Na minha última leitura de Paulo e Estevão, eu olhei para essa personagem de novo, focando nos adjetivos usados por Emmanuel para apontar Pedro. Então, mesmo nas situações em que nós talvez o criticássemos, o grande mentor espiritual acha um adjetivo para destacar o soerguimento de Pedro, a sua transformação moral. O fato como ele assimila que negou. Ele não nega que negou, ele vai afirmar sempre que negou, mas vai fazer disso praticamente a sua plataforma de transformação. Não que ele precise falar sobre a negação o tempo inteiro, mas quando o tema vinha à tona, né, ele assimilava e dizia muito claramente. Há um capítulo em Paulo e Estevão, na segunda parte do livro, em que já temos ali Paulo em plena atividade em Antioquia, e Emmanuel reconstrói uma cena extraordinária do que seria um debate entre os dois, e aí Pedro, descrito pelo Espírito Emmanuel, assume
o que seria para nós a tribuna e começa dizendo assim: como todos sabem, eu neguei o Mestre. Passemos à interpretação do Evangelho pelas palavras do irmão Paulo. Então é como se ele assim tivesse no nível máximo de humildade e reconhece que 100% Paulo reconhece assim em Paulo toda a capacidade de exposição que ele não tinha, né? Então, estou lendo aí Pedro com o texto de Emmanuel. E aí, nesse processo que é desse personagem inspirador para nós, nós vamos encontrar, por fim, lendo Amélia Rodrigues, lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, um fato muito importante do ponto de vista psicológico, que é a transformação moral, a reforma íntima, o autodescobrimento, que para esse personagem é uma mudança de polaridade na personalidade. Ele se trabalha tão bem que ele passa a ser uma personagem que, em vez de raciocinar sobre, por exemplo, nós que tudo deixamos e te seguimos, né? O que perdemos ou quantas vezes perdoar, sai dessa polaridade do pensamento para uma polaridade de sentimento. Nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos um Pedro que ouve as pessoas, que consola as pessoas. Então, aquela sede de questionar vai sendo apacentada. Depois nós vamos encontrar uma mudança de personalidade que, em vez de ser aquele da reação, o impulsivo, não é defender Jesus, se possível com armas, né, aquele momento ali antes da crucificação, que eu nem vou me detalhar na cena, para ser uma personagem mais inspirada. Penso que Atos dos Apóstolos e as cartas e o livro Paulo Estevão nos dão conta dessa inspiração, dessa intuição que passa a ser a característica dessa personagem tão modelar para nós. Então, é um gabarito que começa, eu diria assim, próximo do que nós estamos, ou com situações próximas, melhor dizendo. Mas é um gabarito que vai se modificando assim, de uma forma muito ampla para todos nós, porque chega a essa cena final em que ele também, condenado à crucificação, Amélia Rodrigues vai recontar essa cena imortalizada pela pintura de Caravaggio, em que Pedro teria dito que, para ele, a única possibilidade de morrer crucificado era se fosse de cabeça para baixo, porque de cabeça para cima, só para Jesus. Então, é como se ele prestasse ali, na crucificação dele, uma enorme homenagem a Jesus, dizendo, mesmo para ser crucificado, né, que é uma morte indigna, eu não tenho condições de repetir o Mestre. Para mim, preciso ainda de algo que seja diferente e demonstre a minha condição muito distante da de Jesus. Então, os dados históricos, inclusive, assinalados pela pintura de Caravaggio, apontam para um Pedro que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E não sem intenção, o pintor, não é, incide toda a luz da pintura sobre o peito, onde está o coração, para nos dizer, com a sua arte, né, o quanto essa personagem mudou ao longo da sua biografia. E aí, pensando nele e pensando em nós, né, vou passar isso aqui rapidinho, trazer novamente a citação de Kardec, como é que nós vamos organizar esse nosso processo ascendente entre nos encontrarmos com Jesus e fazermos todo o nosso caminho chegando ao soerguimento. E aí recuperei de uma outra atividade espírita que eu tinha feito, algumas questões que nos ajudam a pensar. E botei as alternativas aí para que a gente possa pensar. Ninguém precisa dizer isso em voz alta, né? Mas em relação ao movimento espírita, ao que já lemos, nós que estamos aqui nessa manhã, como nos definiríamos? Será que a definição de simpatizante é uma definição que nos cabe? Lembro dos meus amigos católicos que, por vezes, conversando, não, mas eu sou um católico não praticante. Eu acho essa expressão tão interessante, né? Eu sou um católico não praticante.
Aí eu fico pensando, será que ser um espírita simpatizante é a mesma coisa? Não sei, eu sempre fico com essa questão, né? Depois, quem sou eu? Será que eu sou um colaborador medianamente integrado? Eu estou ali assistindo às lives, né? Muitas da pandemia para cá, estou assistindo palestras, leio livros, né? Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Será que eu sou um colaborador plenamente integrado? Eu estou ali ouvindo as lives, as palestras, mas eu estou já nesse processo de desenvolver alguma atividade. Ou, nessa volta da pandemia, quem sou eu? Eu sou um colaborador em processo de reintegração à casa espírita? E por que a casa espírita? Será que saltamos do tema da transformação moral para a casa espírita? Não, não saltamos do tema, porque transformação moral é um conceito que vem da literatura espírita, que nós podemos até assimilar sozinhos, mas para a imensa maioria de nós, esse é um processo que se faz no grupo, no coletivo. Nós precisamos do grupo para nos apoiar, para nos sentir parte, para nos sentir pertencentes, para poder trocar algumas informações, trocar algumas estratégias, né? E aí, só para finalizar aqui, eu nem vou ler isso, lembrar que no livro Filhos de Deus, o Espírito Joana de Ângeles nos dá algumas pistas desse processo que nós vamos fazer sempre como uma iniciativa pessoal, mas buscando esse apoio, esse suporte na casa espírita. Então, é o 30º capítulo do livro Entrega-te a Deus. São 15 compromissos, eu listei os 15 aqui, mas não vou ler por conta do nosso tempo, e só deixar aqui esse lembrete, né, final, de que esse processo tão árduo para Pedro, e que talvez ele tenha empreendido de forma tão solitária, quanto parte do seu processo reencarnatório, é um processo árduo também para cada um de nós. Kardec não disse que transformação moral era fácil. Ele disse que precisava ser feito. Ele não disse que era fácil. A sua própria biografia nos dá mostra de quanto ele esteve envolvido com essa temática. Mas ele também nos lançou luzes de que esse processo pode e deve ser feito com essa experiência da coletividade, compartilhando as nossas experiências, nos emocionando, nos inspirando e tendo a lucidez de que o processo é singular para cada um de nós. Nós precisamos montar ali o nosso, nos nossos limites, olhando para a nossa evolução. E isso não é egoísmo, é autoconhecimento. Quando nós olhamos para os nossos limites e conseguimos construir o nosso processo. Era isso. Então...